Olá, bom dia. Eu sou Carlos Dantas e esse é o canal Construtor Cristão. Por favor, se inscreva aí nesse canal, deixe seu like, ative lá o sininho, também deixe seus comentários. Hoje eu trago um texto para esclarecimento e o texto é 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler junto comigo? Nos diz assim: Escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. A família do Deus vivo. Pega essa palavra. O esclarecimento de hoje é: você vai à igreja? Quando você sai de casa para congregar, para adorar a Deus, você vai à igreja? Se você tem pensado assim, você está pensando errado. Por quê? Você, junto com mais uma ou mais pessoas, é bom esclarecer isso também, porque você só ou eu sozinho não podemos ser igreja. A igreja é de duas pessoas em diante, tá bom? Mas quando você sai para congregar com outros irmãos, você não vai à igreja. Você vai ao templo da igreja, porque vocês são a igreja. Então, como é que a igreja vai à igreja? A igreja sai para ir ao templo da igreja. Dá para você entender isso? Então vamos lá, vamos procurar entender. Você constrói uma casa, um salão, grande ou pequeno, e ali consagra para adoração a Deus. Esse salão não deve nunca ter o nome igreja tal, mas templo da igreja. Você entendeu? Templo da igreja. Na Antiguidade, no Velho Testamento, nós encontramos santuário, depois templos. E nós chegamos no Novo Testamento, também tem templos e sinagogas, ou seja, sempre um local onde as pessoas se reuniam. Pessoas, igreja, igreja de Deus. As pessoas se reuniam em um templo, em um local consagrado para adorar a Deus. Se você não tem um local grande como um templo grande, como em vários lugares não tem, e as pessoas congregam em uma garagem, congregam em uma casa, congregam embaixo de uma árvore, ali está a igreja de Deus. Embora não tenha uma construção, né, de tijolos, de blocos, mas a igreja estará ali reunida naquele local para adorar a Deus. Então ali está a igreja. Quando nós pensamos que temos uma igreja e vamos para a igreja, nós não estamos pensando corretamente. Nós somos a igreja, né? A igreja do Deus vivo, reunidos em um templo da igreja, em um local da igreja. É assim que deve ser. Porém, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Para que você seja a igreja do Deus vivo, seja membro do corpo, né, da igreja, membro do corpo de Cristo, como diz lá em Efésios, nós somos membros de um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Para você fazer parte desse corpo, desse grupo, dessa igreja, e estar em um templo dessa igreja, sendo igreja do Deus vivo, no templo da igreja do Deus vivo, você e todos os seus irmãos e irmãs ali precisam estar seguindo a verdade, 100% Bíblia. Se tirar alguma coisa da Bíblia ou acrescentar alguma coisa da Bíblia, não pode estar cumprindo o requisito aí para ser igreja do Deus vivo. Preste atenção nesse detalhe. Você está seguindo toda a Bíblia? O templo onde você vai, o líder desse templo, ou os líderes estão ensinando toda a Bíblia ou estão ensinando doutrinas de homens ou tradições de homens? Preste atenção nisso. Porque a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Tá bom? Então é necessário que você leia as Escrituras com muito cuidado, com muita oração, busque todo o conhecimento necessário para você saber se você está em um local fazendo a vontade de Deus e formando ali o templo da igreja do Deus vivo. Ok? Você entendeu esse assunto aí? Eu vou repetir novamente se você não entendeu. Você é a igreja junto com mais uma ou mais pessoas, vocês formam a igreja
do Deus vivo. E essa igreja precisa ter um local para cultuar, um local para adorar a Deus. Então, você pode ter um templo grande ou pequeno, você pode ter um salão, você pode congregar em uma garagem, pode congregar em uma casa. Se não tiver nenhum desses lugares, pode congregar embaixo de uma árvore. E ali vocês são a igreja do Deus vivo, se seguirem toda a verdade. Tá bom? Então você não sai para ir à igreja. Entendeu agora? Quando você sai para adorar a Deus, para congregar, você sai para ir ao templo da igreja ou a um local preparado e consagrado para a igreja. Entendeu? A partir de agora você vai pensar diferente. Então, colocar o nome na frente da igreja, na frente do templo, igreja tal, não é correto, porque ali não é a igreja, ali é o templo. Deveria colocar o templo da igreja tal. Templo primeiro, ok? Assim está correto segundo as Escrituras. Mas esse assunto é só para esclarecer. Isso não tem nada a ver com salvação e perdição. Você não vai perder a sua salvação se você está indo dizendo que é igreja ou não. Mas é bom que a gente faça as coisas, né, com conhecimento para que os objetivos sejam, né, alcançados. Então você, com mais uma ou mais pessoas, formam uma igreja. E aí precisam de um local para adorar a Deus, né, para congregar junto com seus irmãos. A igreja do passado começou nas casas, então era a igreja em casas. No futuro, as profecias dizem que a igreja de Deus voltará a congregar em casas, talvez embaixo de árvore novamente. E agora? Você vai sair para um local onde não é um templo construído com tijolos e blocos, e aí você vai dizer assim, não vou porque esse não é local, não pode ser a igreja aqui. Onde estiver o povo reunido, um povo seguindo a verdade, reunidos para adorar a Deus, ali é a igreja de Deus presente, tá bom? E Deus se faz presente nesse local ou nesses locais, se estiverem ali, todos ali seguindo as Escrituras Sagradas, e ali Deus considera como o seu povo, a sua igreja reunida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu templo, que Deus abençoe a igreja da qual você faz parte. Mas se essa igreja, se esse templo, se esse povo estiver seguindo toda a verdade, se não, que Deus tenha misericórdia, porque Deus é bom e dá tempo para cada um de nós nos arrependermos e para conhecermos a verdade.